Sabe, o que de fato acontece no exato momento em que o gatilho é acionado é uma mistura bem interessante de engenharia, física e, claro, a habilidade humana. Hoje, a gente vai desmontar esse momento peça por peça, usando como base materiais de treinamento para entender cada parte desse quebra-cabeça. A ferramenta em si, a ciência que faz tudo funcionar e o fator humano que controla o processo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. A gente começa olhando para as ferramentas, depois mergulha na ciência por trás delas, passa para a habilidade que é necessária para usar tudo isso e, por fim, vê como isso tudo se aplica na prática. Bom, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender a ação, primeiro a gente precisa entender o objeto. O que, tecnicamente, é uma arma de fogo? A definição técnica é essa aí, mas, trocando em miúdos, é basicamente uma explosão controlada. A queima de um propelente, que é a pólvora, cria uma onda de gás com uma força imensa que empurra o projétil para frente. É pura transformação de energia química em energia de movimento, em velocidade. Só que não existe uma coisa só chamada arma de fogo. A coisa é mais complexa. Elas são todas categorizadas, sabe? De acordo com o tamanho, se é de porte ou portátil, o uso, se é individual ou coletivo, o mecanismo, como ela dispara, e até o tipo de cano, se por dentro ele é liso ou tem aquelas ranhuras. Para a gente entender na prática, pega uma pistola como exemplo. Dentro desse sistema, ela seria classificada como uma arma de porte, de emprego individual, com funcionamento semiautomático e um cano de alma raiada. Cada arma tem tipo um RG, uma identidade técnica dentro dessas categorias. Ok, já entendemos a arma, mas ela não faz nada sozinha. A gente precisa falar da munição. Se a arma é um motor, pode ter certeza que o cartucho é o combustível. É ali dentro que está tudo o que é preciso para que o disparo aconteça de fato. Olha só, todo cartucho é basicamente um kit com 4 partes essenciais. Primeiro, o projétil, que é a parte que de fato vai voar até o alvo. Ele vem encaixado no estojo, que é a cápsula metálica. Dentro do estojo vai o propelente, a pólvora. E lá na base, pequenininha, fica a espoleta, que é a faísca que começa a reação toda. Agora, um detalhe bem engenhoso é como essa faísca é acionada. Existem basicamente dois jeitos. No sistema de fogo central, o pino da arma bate numa espoleta que fica bem no centro da base do cartucho. Já no sistema de fogo circular, o material que explode fica na bordinha, no aro do cartucho. Aí o pino amassa essa borda para iniciar a queima. É uma diferença de projeto que muda bastante coisa. Bom, agora que a gente já conhece as peças, vamos para a física por trás de tudo isso. A balística é justamente o estudo do voo do projétil, desde o momento em que a pólvora queima até ele chegar no destino final. É a física pura em movimento. Pensa na jornada do projétil como se fosse uma história em 4 capítulos. A balística interna é tudo o que acontece lá dentro do cano. A de transição é aquele momento minúsculo, mais crítico, da saída. A externa é o voo dele pelo ar, brigando com a gravidade e a resistência do ar. E, por fim, a terminal, que estuda o que acontece no impacto. Cada fase é um campo de estudo diferente. E aqui a gente chega num ponto, olha, importantíssimo para entender o efeito de um projétil: a energia cinética. E o grande segredo dela não está no peso, como muita gente pensa, mas sim na velocidade. Como essa citação deixa bem claro, a velocidade entra na equação elevada ao quadrado. Isso quer dizer que o impacto dela é exponencial. Aumentar só um pouquinho a velocidade aumenta, e muito, a energia final. E para a gente ver como isso é poderoso na prática, olha só esse gráfico. É muito revelador. O projétil de fuzil é bem mais leve que o de pistola, certo? 1/3 da massa. Mas olha a energia que ele carrega. Quase 3 vezes mais. Como assim? Peraí, parece que não faz sentido, né? Como é que pode uma coisa bem mais leve ter tanta energia a mais? A resposta está exatamente naquela citação que a gente acabou de ver. O segredo todo está na velocidade. Simples assim. O projétil do fuzil viaja quase 3 vezes mais rápido que o da pistola. E, como na fórmula da energia essa velocidade é elevada ao quadrado, a vantagem fica gigantesca, exponencial. É a física mostrando a sua força. Beleza, já entendemos a ferramenta, já entendemos a ciência, mas nada disso funciona direito sem o operador. Agora, a gente vai para o fator humano, os 5 fundamentos que fazem a diferença entre a teoria e a precisão no mundo real. É legal pensar nisso como uma corrente. Uma coisa leva a outra. Começa com uma boa posição para ter estabilidade. Daí vem a empunhadura para controlar a arma.
Depois a visada, para alinhar tudo com o alvo. Aí você controla a respiração para não tremer e, por último, faz o acionamento do gatilho do jeito certo, sem dar tranco. Se um desses elos quebrar, a corrente toda se parte. Vamos dar um zoom no terceiro fundamento, a visada. É um desafio visual bem interessante. O que a pessoa precisa fazer é criar uma linha reta imaginária que passa pelo olho, pela mira de trás, que é a alça, pela mira da frente, que é a massa, e que termine exatamente no ponto do alvo que ela quer acertar. Só que aí tem um detalhe, o nosso olho não é uma supercâmera, né? Ele não consegue manter o foco em 3 distâncias diferentes ao mesmo tempo. A gente tem a alça de mira perto do olho, a massa de mira lá na ponta da arma e o alvo bem mais longe. E agora? Onde o foco tem que estar 100% nítido? E a resposta, segundo todos os manuais, é uma só: a massa de mira. Para ter a máxima precisão, o foco tem que estar cravado ali, na mira da frente. A alça de mira e o alvo vão ficar um pouco embaçados, e tá tudo bem. É o alinhamento de uma massa de mira bem nítida que garante que o cano está apontado para o lugar exato. E, para fechar, vamos para a aplicação prática, porque entender os fundamentos não serve só para acertar, serve principalmente para entender por que se errou. É quase como virar um detetive do seu próprio disparo. Olha um erro clássico, a antecipação. Sabe quando os tiros ficam todos agrupados na parte de baixo do alvo? Quase sempre a culpa disso. A pessoa fica tensa, esperando o coice da arma e acaba empurrando ela para baixo uma fração de segundo antes do disparo real. O resultado é sempre esse. Outro vilão silencioso, a respiração. Se ela não for controlada, vira um problema. Atirar em momentos diferentes do ciclo de inspirar e expirar faz a arma subir e descer junto com o tórax. E o resultado no alvo é batata, uma linha vertical de disparos. Então, qual é o resumo da ópera? A gente viu que uma arma de fogo é um sistema complexo e classificado, que a munição é o motor disso tudo, seguindo as leis da física, que a velocidade e não a massa é a rainha da energia cinética e que, no fim das contas, é a habilidade humana, através daqueles 5 fundamentos, que une tudo isso para atingir um objetivo. Mas para a gente pensar um pouco mais, tudo isso que a gente viu foi num cenário, digamos, controlado, de stand. A grande pergunta que fica é, o que acontece com esses fundamentos quando o mundo real entra na equação? Quando a gente adiciona movimento, o estresse de uma situação real, a pressão do tempo, aí a análise com certeza sobe para um outro nível.